Caríssimos irmãos e irmãs, estamos novamente reunidos para refletirmos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Neste mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e pôs-se a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse, sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhes disse, será que você é o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nestes dias? Ele perguntou, que coisas? Responderam, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperamos que seria ele o libertador de Israel, mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão dos anjos, os quais diziam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse, ó insensatos e lentos de coração, para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram, será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia a respeito a eles em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante, mas eles insistiam, fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles, e estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu-lhes. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles, e disseram um ao outro, não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora, se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que diziam, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, muitas vezes estamos com os olhos fechados, com os olhos embaçados e não vemos o próprio Cristo no nosso caminho. Ele que vai e nos busca, nos pega pela mão e traz de volta ao caminho de Deus, ao caminho do amor, ao caminho que nos faz ir ao encontro do Pai. Mesmo quando estivermos com dúvida, quando estivermos lentos, peçamos na glória de Deus, peçamos através do Espírito Santo o encontro com nosso Senhor Jesus. Ele está sempre disponível a todos nós para que nós possamos caminhar nesta vida sem tropeços, sem percalços, para que possamos encontrar Jesus
diante do Pai. Mas, se em algum momento tropeçarmos, pecarmos e ficarmos cabisbaixo, que busquemos o perdão e a reconciliação com o nosso Senhor Jesus. Nesse tempo pascal que nós estamos vivendo, se faz verdadeiramente necessário estarmos buscando o arrependimento e o perdão e para podermos caminhar com o nosso Senhor Jesus. Que nós não fiquemos de cabeça baixa para as necessidades do próximo, as necessidades dos outros, pois assim nós conseguiremos um dia chegar à morada do Pai eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.